Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Ivan Leles Bonilha, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procurador do Ministério Público de Contas Gabriel Guileger, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 34, de 1º de outubro de 2014, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar a devolução a Vossa Excelência dos autos do processo 178.814.13 e ao conselheiro Ivan Bonilha os autos dos processos 245.081.11, 225.811.11, 188.453.13. E ainda, senhor presidente, para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 888.384.14, 731.487.14, 272.442.12, 449.196.14, 544.377.14, 370.719.14, 289.345.12, 546.988.13, 544.896.13, 776.944.14, 578.111.13, 421.941.14 e 189.488.14. E ainda deferir o sobrestamento em substituição ao conselheiro Fábio Camargo da análise dos seguintes processos: 644.313, 629.646.13 e 624.857.13. Obrigado. Devidamente anotado. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, de início eu solicitaria inclusão na pauta do protocolo 87.2056/14, que trata do pedido de certidão liberatória do município de Mamborê. E também comunicar a devolução, primeiro a Vossa Excelência, do protocolo 21.0602/13, que trata da prestação de contas do município de Nova Aurora. E ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, do protocolo 48.7177/08, que é uma admissão de pessoal do município de Terra Rica. Também devolução ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares dos protocolos 50.28.3/07, 31.7659/12, 47.7730/13, 33.1992/12. Eram essas as devoluções, senhor presidente. Obrigado. Devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamentos na Diretoria de Contas Estaduais, 678.675, 713.047, ambos /14. Palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de Câmara, de início, como já havia pedido a inclusão na pauta, pedido de certidão liberatória, o protocolo 87.25612, formulado pelo município de Mamborê, através do seu prefeito, as diretorias de contas municipais, a DAT e a DICAP, posicionaram-se pelo deferimento do pedido. Por outro lado, a diretoria de execuções opinou pelo indeferimento da certidão, em virtude de pendência no cumprimento de determinação constante de acórdão de parecer prévio, número 116/2014, da primeira Câmara. E, por fim, o Ministério Público posicionou-se pelo deferimento do pedido, asseverando que a municipalidade deve atender com plenitude a determinação exarada pelo Tribunal em relação ao provimento do cargo de contador. Este é sucintamente o relatório. Conforme bem observa o Ministério Público, o óbice detectado pela Diretoria de Execuções não impede a emissão da certidão. Em despacho proferido no processo 14.7056/13,
do qual sou relator, deferiu o pedido de prorrogação de prazo em 6 meses para a comprovação do cumprimento de determinação exarada em acordo de parecer prévio, o 116, relativamente à regularização do cargo de contador, não havendo, portanto, na presente data, decisão desta Corte pendente de cumprimento. Assim, conformidade com o parecer ministerial, bem como as outras instruções, voto pelo deferimento do presente pedido, ou seja, pelo deferimento da certidão liberatória. O relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 270241/12, prestação de contas de transferência voluntária de recursos que foram transferidos entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Proteção ao Deficiente Físico e Mental Tia Maria, de Curitiba. Exercício 2011, valor pouco mais de R$92 mil. O objeto é a conjugação de esforços na educação básica especial. Enfim, análise foi feita pela DAT, apontou irregularidade das contas em razão de 2 pendências, quais sejam divergência entre o valor do saldo em conta corrente no extrato bancário e o saldo informado na planilha DAT 05, um valor de pouco mais de R$27 mil. E também os extratos bancários dos meses de janeiro a novembro, que estavam juntados aos autos, mas ilegíveis. Houve o contraditório, foi exercido o contraditório e, em nova manifestação, a DAT reflui no seu entendimento, opinando pela regularidade das contas apresentadas, e o Ministério Público também tem esse entendimento pela regularidade, motivo pelo qual acolho essas intervenções para votar pela regularidade das contas apresentadas. É o relatório e voto. Em discussão. Aprovado. Os próximos processos que trago a julgamento nesta sessão, peço licença ao plenário para fazer o relato em bloco, à vista da similaridade entre os processos com idêntica conclusão. E vou listar os protocolos. 26.287, 77.361, 12.4420, 12.6113, 12.7489, 12.8574, 13.0340, 13.1737, 35.0099, 42.4548, 45.1928, 45.3165, 12.9949, todos de 2013, e protocolos 13.0114 e 38.5970, esses 2 últimos de 2014. Esclareço também que nos processos relacionados, a diretoria, a DAT, esclarece que trata-se de período de adaptação ao nosso CIT, de acordo com o que dispõe a Resolução 28. Portanto, diante da excepcionalidade do caso e considerando precedentes julgados por unanimidade nesta Câmara, inclusive de relatoria do conselheiro Fernando Guimarães, bem como por mim relatados na sessão seguinte, 25 de março, o meu voto é pela regularidade das prestações de contas enumeradas, com fulcro no artigo 16.1 da Lei Complementar, com recomendação para regularização diante das impropriedades técnicas formais apontadas pelas unidades técnicas. É o relatório e voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 896210/13, prestação de contas, transferência voluntária, com registro no CIT sob número 10.133, valor pouco mais de R$35 mil, relativo ao termo de convênio celebrado entre a Copel Distribuição S.A. de Curitiba e o município de Santa Helena, com objeto repasse de recursos para o fornecimento de mudas e substituição de árvores nas vias públicas do município.
A DAT anotou que, apesar de alimentados os dados no CIT, tomador de recursos solicitou o cancelamento por meio de ofício, em virtude de transição de governos municipais e pela impossibilidade de realização do objeto do convênio, tendo o concedente aceitado a rescisão de comum acordo. Em razão disso, a unidade técnica sugeriu o encerramento, porque não houve repasse de recursos no que foi, e assim a instrução é pelo encerramento do processo, assim como pelo Ministério Público. A lamentar somente que, por uma transição de governos municipais, não se consiga dar continuidade a um mero repasse de recursos de fornecimento de mudas e substituição de árvores, mas o voto é pelo encerramento do processo. Em discussão, aprovado. Protocolo 527672, prestação de contas e transferência voluntária municipal no valor de R$ 5.100, repassado pelo município de Tijucas do Sul à instituição filantrópica Sérgios Erdeli, referente ao exercício 2007, tendo por objeto ações socioassistenciais de apoio, orientação e promoção das famílias com crianças de 0 a 6 anos. A DAT apontou irregularidades porque não havia confirmação do município sobre o repasse realizados à tomadora de recursos no período referente ao termo de cooperação, ou seja, enviando cópia dos empenhos. A ausência de certidão liberatória expedida à época dos repasses pelo órgão municipal, que era obrigatório o envio pela entidade tomadora de recursos. Houve o contraditório, a entidade tomadora, não obstante prorrogado o prazo para esse contraditório, não apresentou defesa, enfim, a situação seguiu com o abandono da prestação de contas. Para chegarmos à derradeira análise da DCM, que após verificar que até a data da instrução nenhum documento havia sido apresentado pela entidade, ratificou o opinativo anterior, ou seja, a regularidade da prestação de contas. O Ministério Público também foi no mesmo sentido, e nos termos propostos pela unidade técnica, a falha referente à ausência de certidão poderá ser convertida em ressalva, pois, conforme se denota da instrução, as finalidades propostas no convênio foram atingidas de acordo com o termo de cumprimento de objetivos emitido pelo repassador, e considerando que a ausência da certidão liberatória não prejudicou a análise desta comprovação. Deixo de propor a aplicação de multa sugerida pela unidade técnica, considerando que a apresentação de defesa constitui faculdade e não obrigação da parte, que estará ciente das consequências que poderão advir da não apresentação do contraditório. Por tais razões, meu julgamento é regularidade com ressalva para o repasse de R$ 5.100. Está em discussão, aprovado. Protocolo 653830, exame de legalidade de ato de transferência para reserva remunerada, com base no 157, parágrafo 4º, inciso 3º, da Lei Estadual 1943/54, deferida a Alcides Ruiz dos Santos, militar, cabo, cujo ingresso ocorreu em 5 de janeiro de 1989. A DICAP opinou pelo registro do ato, sem prejuízo de instauração de incidente de inconstitucionalidade a respeito dos dispositivos da Lei Estadual 1943, que permitem a contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria. A unidade constatou também que houve atraso, cabendo a aplicação da multa administrativa do 87.2A da Lei Orgânica. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela negativa de registro do ato, assegurado o contraditório, bem como o direito do interessado requerer sua reserva com proventos proporcionais, excluindo-se da contagem o tempo fictício, com a necessidade de retificação do cálculo do benefício do respectivo ato de sua concessão. Foi oportunizado o contraditório à Paraná Previdência, que apresentou defesa, alegando que a contagem intitulada pelo tribunal como de natureza fictícia tem respaldo no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que entendeu pela possibilidade
de conversão da licença especial em tempo de serviço contado em dobro, considerando que o parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição não se aplica aos militares, podendo ser estendido a esta categoria o benefício da conversão com contagem em dobra, face ao teor da legislação estadual vigente, ou seja, a Lei 1943. Em nova manifestação, a DICAP ratificou os termos do parecer anterior. Da mesma forma, o Ministério Público, em razão da aposentadoria do relator originário do processo, o conselheiro Caio Soares, os autos foram redistribuídos a mim. Inicialmente, em relação ao incidente de declaração de inconstitucionalidade sugerido pela unidade técnica, visando o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual que autoriza a contagem do tempo fictício, cumpre registrar que a discussão a respeito da legitimidade constitucional de lei editada em momento anterior à vigência da Constituição da República não autoriza a instauração de incidente de inconstitucionalidade, considerando que se trata de simples caso de revogação ou, melhor, não recepção. Afastado o incidente, passo a análise da questão de fundo. Ao tratar dos militares dos Estados, a Constituição, em seu artigo 42, não faz referência à regra constante no parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição, que veda a lei o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, muito embora tenha feito remissão ao parágrafo 9º, pelo qual segura-se a contagem do tempo de contribuição federal, estadual e municipal para efeito de aposentadoria. E transcrevo o artigo 42. Desse modo, a interpretação lógica do texto constitucional nos leva à conclusão de que, na edição da emenda número 20 de 98, o legislador constituinte optou por fazer remissão expressa aos dispositivos do artigo 40, que incidem aos militares, remetendo à lei infraconstitucional a explicitação do seu regime. Por conseguinte, na ausência da edição de lei, os dispositivos da Lei Estadual 1943, que autorizam a contagem de tempo ficto, continuam em vigência, ou seja, são recepcionados, já que não colidem com o modelo constitucional da inatividade dos militares, estando, por esta razão, correta a contagem de tempo de serviço do interessado, não cabendo a esta Corte suprimir direito quando a norma não o faz. Ultrapassada a questão da contagem do acervo funcional, a instrução técnica atestou que os documentos apresentados comprovaram o preenchimento dos demais requisitos para a reserva remunerada, com base no 157, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei 1943. Finalmente, em relação ao atraso de 45 dias no encaminhamento do processo, deixo de aplicar multa em razão do termo de ajustamento de gestão celebrado com a Paraná Previdência, pelo qual esta Corte firmou o compromisso de não aplicar referida multa aos processos que ingressaram até 31 de março de 2014. Portanto, meu voto é pela legalidade e registro do ato encaminhado. Está em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Senhor procurador. Senhor presidente, eminentes integrantes dessa segunda Câmara, me vejam aqui na iminência de suscitar a uniformização de jurisprudência. Conforme bem pontuou o ilustre relator, não cabe discutir nesta fase o incidente de constitucionalidade de uma lei pretérita à Constituição. Ocorre que a primeira Câmara, por decisão unânime, da qual inclusive participou o conselheiro Ivan Bonilha, entendeu pela negativa de registro, sob o argumento acolhido do relator, de que a lei estadual não teria sido recepcionada pela emenda constitucional número 1 de 69. E esta decisão da primeira Câmara transitou em julgado dia 12 de setembro de 2014. A Paraná Previdência interpôs no início desse mês de outubro um pedido de rescisão, mas eu tenho uma decisão transitada em julgado e, paralelamente a isto, a partir do momento que o interessado teve ciência desta decisão, embora certificado de trânsito em julgado, também lhe informo que ontem o servidor protocolou
um pedido, um recurso de revista, que não se sabe se será aceito ou não, pelo relator. Mas eu tenho uma decisão transitada em julgada da primeira Câmara pela negativa de registro. É uma tese nova, confesso que fui até um pouco surpreendido pelo teor da tese, me instigou até a questionar outros aspectos, por exemplo, na pensão, né, a viúva do militar ela recebe a integralidade dos proventos. Né, então, nos militares de alta patente, ela recebe a integralidade e não se aplica a mesma regra que se aplica às viúvas dos demais, aos cônjuges dos demais servidores, aos pensionistas, no sentido daquilo que ultrapassa o regime geral é limitado a 70%. Então, uma série de dúvidas que me suscitaram deste acordo da primeira Câmara, mas o fato é que eu tenho um acordo 4674 da primeira Câmara em sentido diverso da posição hoje posta. Né? E eu acho que seria talvez conveniente uma uniformização de jurisprudência por parte do Pleno, para estancar de vez essa discussão, porque senão nós teremos decisões da primeira Câmara negando, decisões da primeira registrando, uma série de recursos de revista ou pedidos de rescisão envolvendo esse tema. Então, talvez seja o caso de pacificarmos desde logo. Né? Apenas coloco essa sugestão para a deliberação desta Câmara. Bom, é evidente que, havendo... Esse processo que Vossa Excelência faz referência na primeira Câmara, eu era o relator ou fui só vogal? Vogal, o conselheiro Fernando foi o relator. O conselheiro Fernando, pois é. Enfim, mas não vejo prejuízo nenhum, pelo contrário, acho que se Vossa Excelência propor a uniformização de jurisprudência, nós podemos, de uma vez por todas, discutir essa questão e, muito embora eu tenha acompanhado o voto do relator no momento, e também não conheço exatamente o processo, mas eu tenho uma posição e tenho uma posição razoavelmente refletida a respeito dessa questão. Senhor presidente. Que é uma posição que reitera N julgados dessa Corte ao longo do tempo. Mas como surgiu essa situação nova que pode gerar uma série de outros incidentes, então prefiro que a gente uniformize de vez, né, o posicionamento. Eu gostaria de ponderar no sentido contrário, se me permitem, e ponderar inclusive com o meu professor de Direito Previdenciário, que é o procurador Gabriel Guilherme. Eu realmente pesquisei essas decisões recentemente, há umas 2 semanas, e verifiquei que eu tinha como relator feito, quer dizer, os processos que eu relatei foram todos decididos nessa linha que é proposta agora, ou seja, permitindo o cômputo do tempo ficto, entendendo que a Constituição tratou de maneira diferente os dois regimes, o dos militares e o dos civis. E verifiquei que, com exceção desta única decisão, todas as outras adotaram a tese ora apresentada pelo conselheiro Ivan. E eu tenho a impressão que, como o servidor tomou conhecimento disso posteriormente, provavelmente o recurso de revista vai ser aceito. Imagino que sim, porque ele tomou ciência, o servidor tomou ciência, o militar tomou ciência num determinado momento e interpôs o recurso. Então, provavelmente, para ele, o cômputo do tempo vai se iniciar no momento da ciência e, muito provavelmente, esse recurso de revista será conhecido. Se não for conhecido, nós temos o pedido de rescisão. De forma que, por economia, considerando que das 500 decisões que eu vi, só essa era nesse sentido, eu sugeriria que, porque eu acho que no caso concreto vai ser revista a decisão. Foi o que eu quis deixar bem claro isso. A interposição do recurso de revista se deu ontem, né, e ainda sem apreciação do eminente relator do feito. Acho que a minha obrigação era de noticiar o fato. É a Câmara que decide aqui o melhor caminho. O senhor procurador colocou bem, mas eu até lembro que todos os que passaram por esta segunda Câmara até hoje, todos foram registrados, não é? Apareceu esta ave solitária na primeira Câmara, então eu só pergunto ao conselheiro Ivan Bonilha se mantém a sua proposta, mesmo respeitando a ponderação do senhor procurador. Eu tenho a impressão que nós aprovaríamos e no recurso, com certeza, com quase certeza, não, 99,9%, o recurso também será favorável
àquele que requerer. Então, ainda em discussão, está aprovado. Protocolo 188640/13, prestação de contas, Câmara Municipal de Umuarama, exercício de 2012. O orçamento para essa Câmara nesse exercício foi de R$ 5.280.500. A análise inicial da DCM aponta algumas restrições para a aprovação das contas, diferença no ativo permanente do balanço patrimonial, do SINHAEM da contabilidade, acréscimo do saldo da conta contábil responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, provável não atendimento satisfatório das exigências relativas à transparência da gestão pública, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, houve contraditório, unidade técnica volta a se manifestar, solicitou esclarecimentos em relação às divergências apontadas. A Câmara apresentou, então, explicações e a DCM sugeriu ou manteve o julgamento pela irregularidade em virtude das divergências anteriormente mencionadas entre o SINHAEM e a contabilidade. O Ministério Público também foi nos termos da instrução, ou seja, pela irregularidade, e após nova manifestação da Câmara, a DCM acaba revendo o seu posicionamento, julgando pela regularidade das contas, e o Ministério Público também acompanha essa regularidade que viu a DCM. Conforme disposto no relatório, os esclarecimentos prestados pela Câmara comprovaram a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos, assim como a adoção pela entidade das providências necessárias visando recuperar os recursos desviados por ex-servidor. Houve uma sindicância, houve ação de ressarcimento que tramitou no Fórum da Comarca e houve também encaminhamento dos relatórios finais de 2 CPIs realizadas, ou encaminhamento que foram dos relatórios finais das CPIs que foram realizados ao Ministério Público, o qual ingressou com ação civil pública na órbita civil e na órbita criminal. Além disso, restou demonstrado que o ajuste das falhas inicialmente apuradas relacionadas às divergências entre os valores do SINHAEM e da contabilidade foi realizado com sucesso no transcurso da instrução, com a correção das divergências do balanço. Assim, as contas encontram-se conforme os moldes ou exigência do 16.2 da Lei Complementar, com incidência da súmula 8, e assim, com fundamento nesses mesmos dispositivos, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Umuarama, exercício 2012. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 19.11.01, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Congonhas, relativo ao exercício financeiro de 2012, um orçamento para esse Fundo Municipal de Saúde de 4.543.000 e mais alguma coisa. A DCM evidenciou 3 restrições. Primeira, balanço patrimonial encaminhado sem assinatura dos responsáveis, bem como a sua publicação. Servidora responsável pelo controle interno não está cadastrada no exercício 2012, o que inviabilizou a análise dos itens relativos ao relatório do controle interno e outros dados. Exercício do cargo de contador em desacordo com o nosso pré-julgado 6. Além das restrições acima apontadas, a unidade reportou um atraso de 79 dias para o encaminhamento da prestação de contas. Oportunizado o contraditório, houve defesa com a apresentação de documentos. Nova análise, DCM entendeu que os documentos apresentados regularizaram as restrições referentes à ausência de assinaturas, publicação do balanço e ausência de cadastramento da servidora pelo controle interno, restando mantido, no entanto, o opinativo de irregularidade da prestação de contas, em virtude
do exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado, sugerindo à unidade técnica a aplicação de multa administrativa em razão da restrição apontada e do atraso do encaminhamento da prestação. O Ministério Público acompanhou, então, a DCM. Nessa oportunidade, a DCM entendeu que as justificativas, ou seja, depois da manifestação do Ministério Público, a entidade ainda apresentou mais esclarecimentos e a DCM volta a se manifestar, entendendo que as justificativas apresentadas sanaram de forma integral as irregularidades constantes da inicial, opinando pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa, em razão do atraso no encaminhamento da prestação. O Ministério Público reiterou o posicionamento anterior pela irregularidade das prestações de contas, sem prejuízo das multas. Inicialmente, sobre a restrição relativa ao balanço patrimonial, a unidade técnica atestou que o documento encaminhado com as devidas assinaturas e a cópia da publicação guardam consistência com os valores informados no sistema. Assim, considerando que a regularização já havia sido efetuada antes da primeira instrução, afastou-se a restrição. Em relação ao controle interno, em consulta ao sistema, a unidade constatou que a servidora responsável pelo controle interno já encontra-se devidamente cadastrada como responsável durante o período de 2012. Tal circunstância possibilitou a análise dos demais itens relativos ao controle interno, os quais não evidenciaram irregularidades. Portanto, afasto a regularidade em relação a este item. No que diz respeito à situação funcional do contador, restou demonstrado que o contador responsável pelo Fundo Municipal de Saúde detém cargo efetivo de contador junto ao município, não havendo, portanto, que se falar em irregularidade na prestação de contas da entidade. Quanto ao fato desse servidor figurar como responsável técnico em outros municípios e receber por serviços prestados, a unidade verificou que a questão foi analisada nos respectivos processos de prestação de contas das respectivas entidades, tendo sido apontada a irregularidade. Caberá, no entanto, recomendação ao município de Congonhas para que verifique a compatibilidade de horários e se a legislação municipal permite aos seus servidores prestar serviços em outros municípios. Finalmente, em relação ao atraso do encaminhamento do último bimestre da prestação de contas eletrônica, o responsável não se pronunciou a respeito desse item, permanecendo o apontamento que, além de ensejar a aplicação de multa, implica na ressalva. Diante do exposto, voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Congonhas, exercício 2012. É o relatório e voto. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente. O senhor procurador? Apenas um detalhe, que a recomendação posta na proposta de voto do conselheiro Bonilha é extremamente relevante, mas me parece que é importante que o prefeito tome ciência desta recomendação. E não tive tempo de avaliar aqui se o responsável pelo fundo é o prefeito, se é outra pessoa. Infelizmente não. O nome aqui está Marcelo Haruhiko Shimizu. Porque, acho que a outra pessoa que está como responsável. Talvez seria interessante recomendar que seja dado ciência ao prefeito do teor deste acordo. Isso, essa questão. Apenas. Aqui no voto, o voto pela regularidade é da responsabilidade desse senhor Marcelo Shimizu, com aplicação de multa ao senhor Reinaldo Vilas Boas, em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas. Dando sequência, então, senhor presidente, 19.15.00/13, prestação de contas anual, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Londrina, exercício 2012, orçamento para o exercício R$ 1 milhão. Exame inicial da DCM apontou não encaminhamento do relatório e parecer do controle interno do fundo, saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício, e terceiro, exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6. Houve contraditório, volta a DCM a se manifestar, analisou os documentos, que inclusive foram juntados, considerou sanada apenas a restrição relativa à ausência do relatório e parecer do controle interno, mantendo o opinativo de irregularidade das contas em razão dos demais apontamentos, com aplicação da multa do 87, parágrafo 4º.
Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, acompanhou o opinativo técnico. Novas manifestações, em razão de esclarecimentos adicionais prestados pelo ente previdenciário, a DCM afastou a restrição relativa à divergência entre o saldo contábil da provisão matemática previdenciária e o valor apresentado no laudo atuarial, mantendo, no entanto, o opinativo de irregularidade das contas em razão do exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6, sem prejuízo da multa. O Ministério Público também concorda com a irregularidade. Inicialmente, ratifica os opinativos técnicos ministerial no que diz respeito à regularização, primeiro, da ausência do relatório do controle interno e da divergência entre os saldos da provisão matemática previdenciária e do laudo de avaliação atuarial. De toda sorte, a regularização das impropriedades em sede de contraditório enseja a conversão das irregularidades em ressalvas, como estabelece a súmula 8. No que diz respeito à situação funcional do contador, não obstante o município tenha promovido a nomeação do servidor efetivo para o cargo de contador em 2013, restou comprovado que, ainda durante o exercício de 2012, foram adotadas providências relativas ao concurso público, circunstância que autoriza a conversão da irregularidade em ressalva. E, à vista disso, voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Londrina, referente ao exercício de 2012. Nova Londrina. Referente ao exercício de 2012. Em discussão, aprovado. Eu falei Londrina? Protocolo 199145/13 é uma prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro. Exercício 2012, orçamento R$1.900.000. A DCM aponta duas restrições à regularidade das contas: divergência entre o saldo contábil da provisão matemática previdenciária e o laudo de avaliação atuarial. E também o já contumaz exercício do cargo de contador em desconformidade com o pré-julgado 6. Teve contraditório, DCM entendeu sanada a divergência dos saldos, restando mantido o problema, ou restando mantido o opinativo de irregularidade com aplicação de multa em razão da violação do pré-julgado. O Ministério Público acompanha a DCM, houve também já numa fase posterior juntada de documentos e argumentos para voltar de novo à DCM e a DCM manter a irregularidade das contas apresentadas e ser acompanhada pelo Ministério Público. Inicialmente, ratifico as conclusões da unidade técnica do Ministério Público, no que se refere ao afastamento das restrições de divergência de saldos. Sede de contraditório, o responsável pela entidade esclareceu que o formulário de informações atuárias, por equívoco, foi elaborado com valores incorretos, tendo a unidade constatado que o valor relativo à provisão matemática está em conformidade com o laudo atuarial. Por outro lado, no que diz respeito ao cargo do contador, a análise técnica constatou que durante 2012 as funções de tesoureiro e contador junto ao fundo foram exercidas pela mesma servidora, que apesar de ter qualificação contábil, é servidora efetiva no cargo de tesoureiro no município de Fernandes Pinheiro. Assim, de acordo com a unidade, além da contabilidade não ser exercida por servidor ocupante do cargo de contador, não foram observadas as boas práticas administrativas no que diz respeito à segregação de funções, de modo a evitar que o mesmo servidor execute mais de uma etapa na execução de despesas. Segregação de funções existe ou consiste na separação das funções de autorização, execução, controle e contabilização das operações dentro de uma estrutura organizacional. De acordo com esse princípio, cada fase das operações financeiras deve ser executada por pessoas e setores independentes entre si, possibilitando a realização de um controle cruzado. Nesses termos, é vedada a acumulação das funções de tesoureiro e contador. Desta forma, com fundamento no artigo 16.3, a linha B da lei complementar, acompanhando a instrução técnica e a manifestação ministerial,
Voto pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro, relativo ao exercício 2012, de responsabilidade de Albani Fontoura. É o relatório e voto. Está em discussão? Aprovado. Desculpe, doutor Não, Sérgio. Desculpa se eu me confundi, mas a única irregularidade é esse cargo que foi ocupado de tesoureira e de contadora? É a única falha? Ela era contadora do município e contadora do fundo, e no fundo era contadora e tesoureira. Então, senhor presidente, com o máximo respeito, eu vou apresentar um voto pela regularidade com ressalva. Senhor presidente. Senhor procurador. Primeiro, eu devo reconhecer, como bem relatou o eminente conselheiro Ivan Bonilha, a posição do Ministério Público lançada nesses autos foi pela irregularidade. Mas eu vou trazer aqui perante a segunda Câmara um questionamento que eu tenho insistentemente apresentado perante a primeira Câmara, quando tenho ocasião de participar, é que na análise dessas prestações de contas de entidades previdenciárias, é preciso distinguir quando eu estou diante de uma autarquia, que precisa ter um quadro próprio de pessoal, e apenas um fundo, ou seja, uma reserva financeira gerida por algum servidor municipal que assim é designado, e que a obrigação de prover os profissionais para que o regime previdenciário possa desempenhar suas funções é do prefeito municipal. Cabe ao prefeito municipal designar médicos para fazer a perícia nas hipóteses de invalidez, cabe ao prefeito designar assessor jurídico para emitir parecer jurídico. Eu tenho questionado a terceirização dessas atividades por parte dos fundos. Aqui nós temos uma situação de um fundo que não é autarquia, onde se designou a tesoureira do município para fazer a função contábil. É bastante pertinente a questão trazida ao debate da segregação de funções. Mas eu gostaria apenas de deixar claro que, não se tratando de uma autarquia, não cabe ao gestor do fundo de previdência dotar este fundo de servidores. Quem tem essa atribuição específica é o prefeito, né? Apenas esse destaque, lembrando que a posição do Ministério Público foi pela irregularidade, exatamente por essa questão também, por não haver essa segregação de função, uma vez que se atribuiu ao tesoureiro do município a atribuição de contador do fundo. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu até acho que não deve haver malversação e tal. Mas o que eu entendo é o seguinte: o tribunal tem um pré-julgado sobre isso, muito claro, a respeito dessa segregação de funções. Aqui, no caso, ela desempenhava 3 funções simultaneamente. Era tesoureira, ou melhor, tesoureira da prefeitura, contadora do fundo e tesoureira do fundo. Ou seja, só pelo fato de ter englobado e enfeixado nas suas mãos 3 funções que são até concorrentes entre elas, eu acho que merece esse cuidado, notadamente em vista da existência de um pré-julgado pelo tribunal. Então, acho que, do modo como está apresentado aqui, não vejo como nós sonegarmos a existência e a validade do pré-julgado. Está aprovado o voto de Vossa Excelência contra o voto do auditor Valadares. Por fim, senhor presidente, eu solicito adiamento do protocolo 170848/13, que é prestação de contas do Executivo do município de Catanduva, senhor presidente, o adiamento. Está adiado. E está esgotada a minha pauta, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e cumprimento o doutor Valadares. A dor de cabeça ou enxaqueca, não é? Enxaqueca vai passar rapidamente quando Vossa Excelência começar o relato. Tem a palavra. Eu acho que já até melhorou. Obrigado. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, eu inicio, senhor presidente, pelo processo 137-64109,
que trata da prestação de contas do senhor Mário Shideu Yamamoto, prefeito de Paranacite, em 2008. Conclusivamente, após análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se no sentido que o Tribunal emite parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão dos seguintes fatos: resultado financeiro deficitário e déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. Eu analiso cada uma das falhas. Em relação ao resultado financeiro, resumidamente, o percentual foi de 2,55 e eu acompanho, então, os precedentes do Tribunal no sentido de que isso é causa de ressalva. Quanto ao déficit nas obrigações financeiras, verifico o seguinte: trago demonstrativo e, como justificativas, a peça 33, o responsável aponta que o déficit ocorreu por razões alheias à vontade, que aplicou recurso na saúde, ultrapassando em muito o mínimo exigido. A peça 49 afirma que a evolução negativa questionada, de R$ 73.077,80, é irrelevante diante do montante total orçamentário. Não contesta o fato, mas argumenta que não houve consequências lesivas ao interesse público. O responsável também afirma a peça 49 que, apesar do município possuir mais de 10 mil habitantes, ainda recebia recursos do Fundo de Participação dos Municípios com índice de 0,6, tendo sido atualizado somente em 2010. Em consulta ao site do IBGE, verifiquei que a população total de Paranacite é de 10.250 habitantes, o que, de fato, conforme tabela disponibilizada no site do Tesouro, endereço tal, deveria garantir o recebimento de recursos do Fundo de Participação dos Municípios com coeficiente de 0,8, o que explicaria, em princípio, poderia explicar a redução na arrecadação do município e, por consequência, o déficit orçamentário. Trago, então, a evolução do resultado do exercício nos anos seguintes. Em 2009, percentual houve um déficit ainda financeiro acumulado, mas esse déficit foi reduzido bastante em 2010 e, a partir de 2011, passou a haver superávit. O que pode ser observado na tabela é o aumento dos recursos após o ano de 2010, quando o coeficiente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, foi ajustado. Quanto ao exercício de 2009, observa-se que grande déficit, fato que foi justificado pelo responsável, a peça 24 dos autos 186-367-10. Nesse sentido, esclareceu que a falha se deu em decorrência do grande investimento em saúde efetuado com vistas a superar carências decorrentes de reduzidos repasses de recursos por parte do governo federal. De fato, é atestado nos referidos autos o investimento de 30,27% do produto da arrecadação de impostos, mais que o dobro dos 15% exigidos, o que pode ser observado na instrução da Diretoria de Contas Municipais, peça 13 dos autos 186-367-10. A meu ver, não seria justo condenar o senhor prefeito pelo seu esforço em investir na saúde pública, ainda que isso tenha provocado esse déficit, e diante de todos os argumentos, as despesas do último quadrimestre do mandato, o responsável demonstra que manteve durante os meses de janeiro a novembro uma média constante de gasto. Houve efetiva elevação apenas em dezembro de 2008, o que evidencia a necessária destinação de recursos ao pagamento de pessoal, a fim de garantir o 13º salário e gratificações de férias. Com base nisso, concluo que não houve má-fé do responsável, mas sim gastos normais da administração. Também converto esse fato em ressalva e, conclusivamente, o meu voto é o parecer prévio pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Aprovado. Processo. Processo 207-57709. Prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 865 mil, transferidos durante o período de 6 de junho de 2008 a 6 de junho de 2010, à entidade Trabalho Integrado de Menores de Santa Helena, em razão do convênio celebrado com o município de Santa Helena, tendo como objeto a elaboração e execução de programas de ação social voltados para a proteção de crianças e de adolescentes. São responsáveis o senhor Giovanni Maffini, prefeito à época dos repasses, que apresentou sua defesa à peça 61. A senhora Ivete Marlice Veide, gestora das contas, que apresentou suas razões à peça 62. A senhora Tânia Maria Ripe Maffini, presidente da entidade Trabalho Integrado de Menores de Santa Helena, no período de 3 de abril de 2008 a 9 de fevereiro de 2009, o senhor Olavo Henrique Molsker, controlador interno do município de Santa Helena, que também apresentou sua defesa à peça 92.
A diretoria de análise de transferência, em sua primeira instrução, entendeu que havia evidência de irregularidades no convênio, razão pela qual opinou pela realização de inspeção em loco. Autorizei a inspeção conforme despacho, a página 150 da peça 4. A diretoria de análise de transferência apresentou o relatório com os seguintes achados. 1. Aquisição de material sem licitação por meio de entidade conveniada e contratação de pessoal sem concurso público. 2. Lançamento de despesa estranha ao objeto do convênio no valor de R$ 12.511 para custear a contrapartida obrigatória em convênio firmado com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude. 3. Fragilidade do controle da efetiva aplicação dos recursos repassados. Após a apresentação de razões justificativas pelos responsáveis, a unidade técnica do Ministério Público conclui pela permanência das falhas apontadas, opinando pela irregularidade das contas da senhora Tânia Maria Ripp Mafini, presidente da entidade de trabalho integrado de menores de Santa Helena no período de 3 de abril de 2008 a 9 de fevereiro de 2009, da senhora Ivete Marlice Veide, presidente da entidade no período de 13 de fevereiro de 2009 a 12 de novembro de 2009, e do senhor Giovanni Mafini, prefeito à época da gestão do convênio. Esse é o relatório. Passa ao voto. Analise cada uma das falhas. 1. Aquisição de material sem licitação por meio de entidade conveniada e intermediação indevida de mão de obra. Os interessados justificaram que a entidade é pessoa jurídica de direito privado, não se sujeitando aos ditames da Lei Federal 8666/93. No entanto, a Diretoria de Análise de Transferência defende que, na prática, as aquisições destinavam-se ao atendimento de demandas da própria administração municipal, que, em seu entendimento, configura a triangulação, município, entidade privada e beneficiados com recursos, em contrariedade com o disposto no 37, incisos 2 e 11 da Constituição da República. De fato, a natureza do presente convênio permite concluir que as atividades envolvidas são típicas do poder público. Nesse sentido, destacam-se as cláusulas do termo de convênio apresentada na peça 8. Página 28. Cláusula 3ª das obrigações da entidade de trabalho integrado de menores de Santa Helena. Compete a essa entidade a execução de programas na área de assistência social, promovendo a gestão compartilhada, com o intuito de atingir objetivos comuns, visando proteção integral à criança e adolescente. Nestas atribuições, inclui-se suprir a necessidade de recursos humanos destinados a garantir a efetiva prestação de serviços, proporcional à demanda e qualificados. Aquisição de material destinado à alimentação das crianças e adolescentes, internados, semi-internados e obrigados. Despesas com material de limpeza, uniforme, material didático pedagógico e desportivo, materiais para execução de oficinas e projetos pedagógicos, manutenção elétrica, hidráulica e materiais de consumo. Cláusula 4ª das obrigações do município. Ao município caberá a execução de serviços de manutenção geral e preventiva dos prédios e edificações instalados na área da entidade de trabalho de menores, transporte das crianças, adolescentes e professores, serviços de informática, manutenção das máquinas elétricas e equipamentos, fornecimento de insumos e produção de hortifruti grangeiros e plantas, manutenção do ginásio de esportes, luz, água, telefone, internet, esgoto, custeio de estagiários, além de idealização de projetos e ou programas destinados ao atendimento das crianças e adolescentes, bem como prestar auxílio técnico financeiro complementar à entidade, no valor mensal de até R$ 90 mil. Assiste razão a então transcrevi as cláusulas do convênio. Assiste razão a diretoria de análise de transferência ao criticar o modo como se deu o presente convênio. Os valores são elevados e destinam-se não só a financiar o desempenho da atividade, mas acabam por financiar todas as despesas, incluindo recursos humanos e serviços administrativos. Não só destinar a financiar o desempenho da atividade fim, né? Senhor presidente, eu vou tentar resumir. Isso aqui para mim parece muito aquelas guardas mirins, né? Que contratam crianças ou adolescentes para prestarem serviço, e acaba que essas crianças prestam serviço para o próprio ente público, né, que institui. Eu verifico aqui que no âmbito federal, por exemplo, já que não existe, pelo menos que eu saiba, uma regulamentação mais detalhada dos convênios, especialmente no âmbito do município, mas no âmbito federal, a portaria interministerial número 507 de 2011 estabeleceu a obrigatoriedade de entidades conveniadas observarem, em linhas gerais, os princípios de licitação. Na verdade, a observância dos princípios da moralidade e impessoalidade, né? Então, o artigo 57 dessa portaria diz que, para aquisição de bens e contratações de serviços, as entidades sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. E segue.
Em face do presente caso, a irregularidade não deveria ser imputada à entidade, em razão da realização de convênio que termina por delegar esse serviço a ela. Então, senhor presidente, eu estou afastando a responsabilidade dos gestores e considerando que essa é uma prática que vem sendo feita em várias entidades, em vários municípios, eu estou propondo que também não se considere isso como irregularidade. Em relação à despesa estranha, foram R$ 12.511 e o senhor Giovanni Maffini, ex-prefeito, e a senhora Ivete Marlice Veide, ex-gestora, afirmam que os recursos referem-se a exercício posterior ao da presente prestação de contas, ou seja, 2009. Desse modo, sustentam que a presente verba deve ser analisada na prestação de contas seguinte. A diretoria de análise de transferência endossa a manifestação dos responsáveis, contudo informa que não havia instrumento normativo que obrigasse a prestação de contas de repasses municipais no período entre 2009 e 2011, razão pela qual opina pela instauração de tomada de conta extraordinária para apurar o fato. Houve ainda erros primários de preenchimento dos demonstrativos financeiros, em que os recursos transferidos para aplicação financeira foram lançados como despesas do convênio, erroneamente, e ao retornarem à conta corrente não foram contabilizados como receitas, o que causou desequilíbrios no demonstrativo financeiro na planilha DAT 05, lançando-se despesas equivocadas para fechamento da receita e despesa. Senhor presidente, eu aqui, em princípio, vou deixar de acolher a proposta de tomada de conta extraordinária, considerando o valor envolvido, 12.511, e considerando que não está sendo imputado desvio de recursos, mas a utilização desse dinheiro para contrapartida no outro convênio, firmado com o Estado, por uma de suas secretarias. E quanto à fragilidade de controle da efetiva aplicação de recursos, o senhor prefeito alega que, diante da regular execução do convênio, não deveria ser isso considerado como causa de irregularidade. Afirma que todos os atos foram revisados e fiscalizados pelo controlador interno. E eu entendo também que, como foi apresentada a prestação de contas, isso sugere a ressalva. Finalmente, eu trago aqui a atual situação da entidade. Cabe destacar que a entidade e o município eram dependentes entre si. O município repassava recursos e a entidade executava políticas públicas municipais na área de assistência social. Após o término do convênio com o município, a entidade deixou de existir, uma vez que a análise não mais possui funcionários ativos, uma vez que essa entidade não mais possui funcionários ativos nem estrutura própria, nem exerce atividade constante do município para que possa ser considerada ativa. Ademais, a diretoria de análise de transferência aponta também que a entidade não possuía relações com entidades de educação especial, contudo, nomeou atividade de contraturno escolar como educação especial com a justificativa de que as atividades eram alheias ao sistema regular de ensino. Senhor presidente, com essas considerações resumidas, o voto é pela regularidade com ressalva das contas, determinação ao município para que adote medidas com vista a reformular os termos de convênio, a fim de que haja efetiva participação da entidade no custeamento de suas despesas, e determinar ao município que estabeleça rotinas formalizadas de controle no âmbito da administração municipal. Senhor presidente, é esse o voto. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor procurador. Nós temos aqui nessa situação uma entidade que foi criada para funcionar num prédio municipal, mantido exclusivamente pelo município, para desenvolver a atividade de assistência social do município. Ou seja, 100% da atividade de assistência social do município foi desempenhada por esta entidade, que a princípio era gerida pela esposa do prefeito. É evidente, a entidade, como o relator já ressaltou, desapareceu, não existe mais. Mas o fato que me chama a atenção é a impropriedade de se terceirizar via convênio 100% da atividade assistencial do município. Evidentemente que a prestação de contas que está sendo analisada aqui é a prestação de contas da entidade. Nós não estamos analisando a prestação de contas do Executivo Municipal, mas pelo menos um alerta, não apenas na questão do convênio, mas um alerta ao gestor municipal, no sentido que não é possível terceirizar 100% da atividade de assistência social e que ele deve prover seu quadro efetivo com pessoas capacitadas para o desempenho dessa função. Me parece que seria interessante, porque senão nós teremos aqui a aprovação de contas nesse mecanismo, amanhã depois se cria uma outra entidade com outro nome e o problema se repete e se persiste ao longo dos anos. Nós temos que, na verdade,
procurar ter uma atuação que ponha fim a uma situação que é irregular. Apenas nesse sentido que eu faço essa intervenção, para ver se o relator não acataria uma determinação ao prefeito nesse sentido. Eu acato sim, apenas pelo que eu entendi, me parece que não é toda assistência social, é assistência social nessa área de adolescentes, que funciona, pelo que eu vi aqui, como essas guardas mirins, né, pelo que eu entendi. Na verdade, foi toda a assistência social dirigida ao menor. Ao menor. Ao menor. Ao menor. Né? Ao menor. Sim. Então, perfeito, senhor presidente, eu acato. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, eu creio que relatei os processos que eu deveria obrigatoriamente relatar, porque era a última sessão, e se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir a retirada de pauta dos demais, para incluí-los, se Deus quiser, na pauta da primeira Câmara, futuramente, a partir de semana que vem. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. O pedido está atendido e estão retirados os processos. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço a atenção. Vossa Excelência cumpriu? Creio que relatei todos perfeito. os que tinha que relatar, então peço retirada dos demais. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, desejando rápida recuperação. Passo ao relato da pauta, o protocolo 178-300-05, Consórcio Intergestores Paraná Saúde, exercício de 2004. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade, pela falta da relação de sentenças judiciais pendentes de solução. Ministério Público também pela irregularidade. Eu observo que a Instrução Técnica 42/2005, no artigo 11, fala de irregularidade formal da prestação de contas. Ainda mais porque se trata do exercício de 2004, o que vai me levar a propor a esse plenário a regularidade com ressalva e aplicação da multa aos gestores Antônio Carlos Figueiredo Nardi e Carmelita Lima Esgaravato, responsáveis pelas contas, e a aplicação da multa administrativa do 87.3F da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48 para cada um, pelo descumprimento da Instrução Técnica 42/2005. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 220-690-07, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, 2006. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade com ressalvas, apontando impropriedades formais. Ministério Público entende como irregulares as contas apresentadas, divergindo, portanto, da diretoria. Observo também que não há indícios de dano ao erário e pode ser convertido, portanto, em ressalva. Faço ainda alguns apontamentos e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, 2006, e aplicação de multa ao senhor Francisco Carlos Molini, gestor à época, da multa administrativa do 87.1b, no valor de R$ 145,10. Em discussão, aprovado. O protocolo 233-535-10, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Adrianópolis, contas de 2009, valor de R$ 5.675. A Diretoria de Análise de Transferências manifestou-se, entendendo que as justificativas apresentadas não foram suficientes. O Ministério Público manifestou-se que não restou demonstrada malversação dos recursos públicos e ressalta que no exercício de 2010 a entidade comprovou que remeteu ao município
a respectiva prestação de contas, motivo pelo qual a proposta do relator segue a linha do Ministério Público pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. Os próximos protocolos, processos do Sistema Integrado de Transferências, todos pela regularidade com recomendação, exceto o segundo. 234, 958, 12, município de Toledo. Este, o segundo, 262 e 212, município de Rondon, pela regularidade, e os demais são pela regularidade com ressalvas. 741, 795, 12, Fundação Araucária, também o 762, 970, 12, 844, 195, 12, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento, 457, 61, 13, também Fundação Araucária, 458, 34, 13 e 481, 67, 13, ambos Fundação Araucária, também 48 e 413, 484, 69, 13, 931, 97, 13, 167, 766, 13, este da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, o anterior município de Umuarama. 302, 698, 13 e 304, 860, 13, Fundação Araucária. (636, 804, 13), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. 33, 946, 14, também Secretaria de Infraestrutura. 46, 215, 14, Fundação Araucária. 129, 906, 14, município de Sarandi. 131, 781, 14, também Sarandi. Todos eles pela regularidade com recomendações e não ressalva. Em discussão, pela aprovação. O protocolo (236, 849, 13) trata-se de exame de ato de concessão de pensão previdenciária, ou seja, uma revisão de pensão, com base no artigo 40, parágrafo 7 da Constituição da República, deferida à senhora Cecília Honório Milke, em razão do falecimento do ex-servidor da Assembleia Legislativa, Pedro Milke, inativado em 17 de junho de 1998, agente administrativo da Assembleia Legislativa. A aposentadoria foi apreciada por este tribunal, julgada legal em 1998. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestou-se pela legalidade e registro da presente revisão de pensão previdenciária, normalização de benefício de pensão, pagamentos atrasados, uma vez que entende-se que não se pode prejudicar o servidor já falecido e a pensionista idosa, e sua negativa de registro acarretará prejuízos à mesma, e não ao gestor que não atendeu aos ditames legais. O Ministério Público opinou pela negativa de registro. A proposta do relator, após argumentação antes da apresentação do voto, é pela legalidade e registro da presente revisão de pensão previdenciária, normalização de benefício de pensão, pagamentos atrasados em comento, com fulcro no artigo 40, parágrafo 7º da Constituição da República, da pensão concedida à senhora Cecília Honório Milke, em razão do falecimento do servidor, inativado, repito,
em 17 de junho de 1998, no cargo de agente administrativo da Assembleia Legislativa do Paraná. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 691-740, pensão por morte concedida à senhora Sueli Haas, na condição de companheira do servidor falecido Leone Pereira Schultz. DAT pelo arquivamento, Ministério Público também pelo arquivamento, e a proposta é pelo encerramento e arquivamento. Está em discussão, aprovado. Protocolo 686-912-10, município de Campo Largo, análise da legalidade da admissão de pessoal complementar, concurso público 1/2001, município de Campo Largo. Ao apreciar o presente, restou nebuloso se algumas das admissões elencadas na peça 6 já haviam sido registradas neste tribunal. Em decorrência de tal fato, foram solicitados à origem esclarecimentos e o envio de documentos ao tribunal, imprescindíveis à correta análise. A diretoria de atos de pessoal opinou pela negativa de registro, Ministério Público também pela ausência de manifestação por 2 vezes, manifestou-se pela negativa de registro, e a proposta do relator acompanha diretoria e Ministério Público pela negativa de registro e aplicação de multa no valor de R$ 145,10, atendendo ao artigo 87.1, a linha B da 113.05, ao senhor Afonso Portugal Guimarães. Em discussão, está aprovado. Protocolo 729-229-14, embargos de declaração opostos em face do acórdão 4299-14 da Segunda Câmara, que julgou pela regularidade com ressalva e aplicação de multa as contas de transferência voluntária decorrentes de convênio celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná. O motivo, atrasos do concedente na alimentação do CIT e atraso de 157 dias na apresentação da prestação de contas. Nós observamos, como nos anteriores, que o Tribunal de Contas tem aprovado todas as contas com recomendações e sem aplicação de multa, motivo pelo qual neste também, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, sem aplicação de multa ao responsável. Em discussão, aprovado. Protocolo 181.440-13, Câmara Municipal de Astorga, 2012. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 590.430-13, também da Fundação Araucária, pela regularidade com recomendação. Protocolo 164.929-13, Câmara Municipal de Paranapoema, 2012, Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade. Motivos: falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. Remuneração dos agentes políticos acima do valor devido. E o exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado. Ministério Público de Contas também manifestou-se pela irregularidade, exceto no que tange ao controlador interno. Nós observamos ainda que houve pagamento acima do valor devido aos senhores vereadores Edson Paulo Jorge, 1.692 a maior. Samuel Cândido da Silva,
1.692. Claudomiro Conceição Bezerra, também 1.692. Eu apenas lembro que o devido, segundo informações, seria 15.600 e o recebido foi 17.292. Valdeci Carvalho Leandro, também 1.692. São valores da diferença por vereador. João Roberto Oliana, 1.692. Luiz Carlos Lopes, 1.692. Francisco Aparecido da Silva, 1.692. Davi José da Costa, 1.692. E Cláudio Alcântara Mereda, presidente da Câmara, 2.082. Faço ainda algumas considerações, partindo para o voto, acompanhando informação e parecer pela irregularidade das contas da Câmara do município de Paranapoema. Exercício de 2012, responsável Cláudio Alcântara Mereda, determinando a aplicação da multa ao senhor Almir Batista dos Santos, no valor de 1.382, com base no artigo 87.4b da Lei 113/05, em razão da ausência de divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira, e multa de R$ 725,48 do 87.3, parágrafo 4º, em razão do pagamento de valores acima do devido aos agentes políticos. Apenas tem uma pequena dúvida. Quem encaminhou foi Cláudio Alcântara e o presidente da Câmara era o senhor Almir Batista dos Santos, quando ocorreram as irregularidades. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 177.524.13, Câmara Municipal de Curiúva, exercício 2012. A Diretoria de Contas pela irregularidade, principalmente em face da remuneração dos agentes políticos acima do valor devido. Ministério Público também acompanha a DCM pela irregularidade das contas. Eu já havia relatado esse processo, mas volto a repetir para que não paire nenhuma dúvida. O motivo principal e que nos leva a propor a irregularidade foi extrapolação de subsídios. Se não, vejamos, o valor devido para cada um dos senhores vereadores, exceto 2 vereadores, seria de R$ 49.120,92. Então eu passo ao relatório dos nomes dos senhores vereadores e as diferenças que receberam a maior. Ao invés de R$ 49.120,92, os vereadores receberam R$ 60.000, R$ 10.879,08 a maior. Luiz Gonzaga Marinho de Almeida, Arnaldo Souza de Oliveira, Rosânio Silva Portugal, Norival Ferreira de Oliveira, João Valdecir Ferreira, Ivonete Rodrigues da Silva, Amadeu de Jesus da Silva, Marcelo Proença e Antônio Carlos Piazentin dos Santos. Todos estes receberam R$ 10.879,08 a mais do que os R$ 49.120,92 a que fariam direito, enquanto que Carlos Valdeci Barbosa deveria receber R$ 6.140,11, recebeu R$ 7.500, a maior R$ 1.359,89. E Marcelo Proença, que eu já havia lido anteriormente, recebeu a maior
9.519,19. A proposta, portanto, é pela irregularidade com a devolução de valores devidamente corrigidos e aplicação de multa do 87.3F da Lei 113/05, em razão do cargo do contador em desacordo com o pré-julgado número 6. Mas a irregularidade é pela extrapolação de subsídios aos senhores vereadores. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 186.892.13, Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, prestação das contas de 2012. A DCM pela irregularidade, haja vista a falta do portal visando a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos. O Ministério Público acompanhou. A proposta que apresento, contrariando a DCM e o Ministério Público, não só porque se trata de Bocaiúva do Sul, mas um município muito pequeno, mas porque nem a Presidência da República tem este portal, não é? Então exigiríamos muito de Bocaiúva. É pela regularidade com ressalva e aplicação de multa ao senhor Adriano 725,48, 87.3F, uma vez que o Poder Legislativo não atendeu de forma satisfatória. Olha, eu não vou multar, não. Acabei de dizer que nem a Presidência da República tem esse portal. Vou fazer apenas uma recomendação para que Bocaiúva do Sul, o conselheiro Ivan Bonilha, o auditor Valadares, seu procurador, tomem providências para, num futuro muito próximo, o município possa atender através da Câmara Municipal e ter o seu portal. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 178.008.13, município de Iretama, 2012, DCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e a proposta do relator é pela regularidade, porém verifico que houve atraso nas informações do 6º bimestre do SINHAM, e aí proponho a multa do 87.3B da Lei 113/05, no valor de R$ 725,48. Auditor Valadares. Senhor presidente, apenas eu tenho votado nesses casos do último bimestre, quando a obrigação, o prazo para cumprimento da obrigação se encerra no exercício seguinte, que isso seja observado nas contas seguintes, e eu tenho deixado de aplicar a multa neste exercício. Conselheiro Ivan Bonilha, eu propus a multa acompanhando a diretoria. O doutor Valadares, como sempre o faz, volta a insistir que não deve ser aplicada a multa. Eu estou com o relator. Então está aprovado o voto do relator e a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 15 de outubro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.